Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui para mais um episódio. Estamos aqui com o Vasco. O Vasco, que é quem? É uma pessoa com a qual eu me cruzei na vida. Nós partilhamos uma atividade que é o Jiu-Jitsu. Eu já tive aqui o nosso instrutor, que é o João Macau. E o Vasco sempre foi uma pessoa que me intrigou muito. Porque eu, quando o ouvia falar ou ele a dizer qualquer coisa sobre a vida dele ou da vida pessoal, obviamente, né? Eu ouvia muitas áreas à mistura e eu, mas que indivíduo é este que fala de informática ao mesmo tempo que a foto de perfil dele do WhatsApp é ele vestido de nutricionista? Mas que indivíduo é este? E então decidi, obviamente, convidá-lo para perceber um bocadinho melhor quem é que ele é, a área onde ele está neste momento. E daquilo que ele obviamente já me teve a dizer. Ele tem um percurso peculiar. Não vou dizer que é normal, começa com uma pessoa normal, mas obviamente depois toda a gente tem as suas peculiaridades. E o Vasco tem certas suas. Ele tira um técnico profissional, um curso técnico profissional em técnico Instalações elétricas. Instalações elétricas. E epá, depois vai para a engenharia mecatrónica. Yeah. Entretanto, percebe que não é muito a coisa dele e que também não há grande mercado de trabalho para aquilo que ele tirou. Então entra naquilo que na altura foi o grande boom, que foi a informática. Fica na área da informática durante quase 2 décadas. E depois vê que a sua vida em termos autoimunes não está a ir para o melhor sítio. Vai ter com uma data de médicos, com a sua curiosidade imensa, com o lado também um bocado de engenheiro e tudo, decide tentar ser ele a arranjar uma solução. Então vai-se tentar formar em nutrição, e não é formar, mas sim conhecer um bocadinho mais a área. Apaixona-se pela área, sai da informática e hoje em dia é nutricionista. Vasco, olá, boa tarde, está tudo bem? Olá, tudo bom? Como vês aqui, estou a apanhar sol no meu terraço. É verdade, o Zoom tem as suas maravilhas e isto de gravar à distância também tem as suas maravilhas. Cada um está num sítio diferente e cada um está naquilo que para ele é um sítio mais confortável. Então faz também com que a conversa por vezes seja melhor. Porque eu estar a convidar alguém para gravar num sítio que ela não conhece já é mais um fator de desconforto que está a ser posto em cima da mesa. Então por vezes é difícil. Sim. No entanto, tu provas pela tua experiência que o desconforto às vezes pode ser o contrário daquilo que nós pensamos. Ou seja, o desconforto traz-nos conforto e traz-nos felicidade. De onde é que Sem vem dúvida. isto tudo de não te conformares com onde estás e o que estás a fazer e queres sempre fazer mais alguma coisa? Olha, para a grande infelicidade de todos os meus professores ao longo da vida, eu sempre fui aquele gajo chato na turma que pergunta porquê e a seguir à resposta pergunta então mas porquê? E o porquê do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, até esgotar o tempo e a paciência dos professores. Sempre fui, eu me lembro-me em miúdo ler coisas que as outras pessoas da minha idade não liam, não é? Porque a minha curiosidade era insaciável, eu queria mesmo saber tudo sobre tudo, absolutamente. E eu lia, sei lá, antes de chegar à adolescente já lia coisas sobre física quântica, sobre cosmologia, sobre, sei lá, as experiências de Einstein, outras coisas do género. Eu queria saber basicamente tudo, não é? O que é o universo, como é que ele apareceu, não é? A vida do universo, morte do universo, as estrelas, etc. Eu queria saber tudo. Depois lá percebi que não podia saber tudo, não é? Porque as coisas, a realidade é composta de detalhes e os detalhes são basicamente infinitos e uma pessoa às tantas tem que escolher, não é? O que é que gosta mais de saber e o que é que gosta mais de fazer. Isso acabou por ser a área tecnológica e acabei por ir para o tal curso, né, de instalações elétricas. Eu sempre gostei de mexer com as mãos, fazer coisas com as mãos, construir, destruir, montar, desmontar, alterar, etc. Portanto, sempre fui assim um bocadinho um inventor de garagem. Inclusivamente, quando já era
developer numa empresa de informática há muitos anos. Estávamos em 2014 e houve a primeira feira de inventores em Lisboa, a Maker Faire, e eu, claro, quer dizer, chamei os meus compinches e levei um projeto para lá. Nós levámos os projetos para lá e fomos os primeiros makers, né, em Portugal a aparecer no Maker Faire, pronto, com as nossas invenções de garagem e tal. Portanto, depois da licenciatura em Engenharia Mecatrónica, que é mecânica, eletrónica, eletrotecnia e informática, tudo junto, era uma coisa orientada a lidar com máquinas, sistemas, todos eles, ok? E eu sempre gostei, continuo a gostar da área, mas era basicamente impossível arranjar emprego como engenheiro nessa área. Havia muito trabalho como técnico de manutenção, por exemplo, mas em engenharia havia pouco. E foi por isso que eu acabei por ir para a informática. E lá na informática, em várias empresas de informação e tecnologias de comunicações, acabei por passar 18 anos a desenvolver soluções, produtos, sistemas, etc. Ora, o que é que se passou aqui? É assim, a história da perseverança, e tu realmente tocaste num ponto que é provavelmente o meu único superpoder, é a persistência e a perseverança. É capaz de ser a única coisa. Eu sou mesmo chato. Quando eu acredito que uma coisa vale a pena, não desisto de ser. E até sou capaz de ir desistindo, faço intervalos, e aprendi o valor de fazer intervalos e de esquecer o assunto para depois, mais tarde, voltar com outra mente e com outra perspectiva e resolver os problemas. Mas eu acho que o meu primeiro professor de persistência foi o computador. Porque eu aprendi, assim, eu era miúdo, adolescente, e na altura estava na moda o ZX Spectrum, né? O computador de jogos que toda a gente tinha em casa, em que os jogos eram carregados em cassetes, né? Tínhamos o cassete, o gravador e tal, e então aquilo passava através de som para dentro do computador, carregava e nós víamos uma televisão minúscula e tal. Então toda a malta andava a jogar os joguinhos do Spectrum. E eu virei para o meu pai e disse, eu quero o Spectrum, claro, quero jogar os jogos do Spectrum. E o meu pai virou-se para mim, né? O meu pai que era muito sério, muito rígido, e disse, eu não te vou dar um computador para tu brincares. Era só o que faltava. E então o que é que ele fez? Eu desisti da ideia, não é? Arrumei o assunto, mas 1 ou 2 anos mais tarde aparece-me com um PC em casa. Comprou-me um computador, um PC mesmo. Aquilo que hoje em dia seria uma autêntica relíquia, não é? Era um 8088, coitadinho. Aquilo tinha pouco mais poder de processamento que uma calculadora de bolso, mas já dava para jogar jogos. Ok, já havia jogos de PC. Eu numa disquete, numa Reles disquete, conseguia ter quase 10 jogos de PC, aquilo era fantástico. Quando eu aprendi a programar, e aquilo puxou-me a curiosidade para a programação, tipo, mas como é que estes tipos fazem isto? Isto é fantástico, não é? E então comecei sozinho a tentar aprender a programar. Através de um processo de tentativa e erro, completamente autodidata, não é? Tipo, eu escrevia qualquer coisa e aquilo dava erros, não é? Nesse processo de tentativa e erro, não é? De escrever uma coisa qualquer e depois o computador dar uma resposta completamente críptica, não é? Um erro, de eu a tentar perceber o que é que aquele erro queria dizer, etc. Assim, temos de ver que estávamos no início dos anos 90 e não havia internet. Sim. Em Portugal ainda não havia internet, okay? Havia os primeiros esboços de internet, mas internet não havia. E era caríssimo ter internet. Nós tínhamos que usar a ligação por modem, pronto. E aquilo saía muito caro em chamadas telefónicas. E então, pronto, tentativa e erro. E eu aprendi a ter paciência e persistência e aprendi a ler nas entrelinhas. Porque muitas vezes a mensagem de erro que o computador nos dava dizia A, mas na realidade aquilo era uma consequência indireta de outro problema Z, e então nós tínhamos que passar muito tempo ali a observar e a pensar e dizer
isto já me aconteceu antes, eu sei o que é que tu queres dizer, não é isso que tu me estás a dizer, mas eu sei qual é o erro. Tal, pim, já funciona. Ok, grande satisfação. Ok? E, portanto, este aspecto da persistência, de estar ali a escarafunchar e a tentar perceber se A quer dizer A ou se A quer dizer B, pronto, este aspecto é um aspecto que, infelizmente, eu acho que hoje em dia se perdeu quase totalmente. É muito rara a pessoa, seja da minha geração, seja da tua, seja de que idade for, esta enorme saturação que há de redes sociais, de internet em todo lado, de informação e ruído nessa informação, de desinformação ativa mesmo, este banho de marketing digital em que nós vivemos, acabou por saturar as pessoas de informação e ruído e já ninguém tem paciência para nada. Já ninguém tem aquela persistência de querer perceber, não, mas espera aí, isto é verdade ou é mentira? E até que ponto é verdade, não é? E de Sim, querer, sim, sim. Eu não é? até ia um bocado mais longe, que é até que ponto é que as pessoas ainda têm um bocado de perseverança dentro delas, não é? Em que não se contentam com a primeira coisa que vêm. Eu ia falar em duas coisas. Primeiro é, as pessoas quando vão à internet, procuram qualquer coisa, vão logo ao primeiro link que têm e tomam isso como uma resposta certa. Se é isto que está neste Sim. blog do não sei quantos, da Tailândia, então ele tem de ter razão. Mas ninguém falou sobre isto, ele é que sabe. E a segunda questão era principalmente também nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, acredito eu, né, dá-nos um habitat muito, muito confortável, em que não nos encoraja a nós sairmos da nossa zona de conforto. Ou seja, Sem se eu dúvida, estivesse a sim. programar, se eu estivesse a experimentar uma receita de cozinha, se eu estivesse a jogar um jogo, o que quer que seja, pela primeira vez que há um obstáculo, a sociedade hoje em dia encoraja-nos a, olha, está tudo bem, tu não és feito para isto, tenta fazer outra coisa. Volta para o colinho dos pais e podes tentar outra coisa. Olha, se isto falhou, então tenta outra coisa. E esta conversa surgiu enquanto nós estávamos a falar um bocado sobre a questão de como é que tu acabas acabas, não é? Por estar no trabalho onde estás. E muito Sim. disso vem, isto agora na área da nutrição, muito isso vem da perseverança de, mesmo que não corra bem este ano ou no próximo, talvez para o próximo corra bem, e é continuar sempre a melhorar, continuar sempre a tentar a bater, até, pá, um dia há de entrar, um dia há de encaixar. Pá, mas há muita gente que não, que se contenta com pouco, não é? Com a questão de se eu não consigo andar de bicicleta, se eu não consigo andar nisto, então olha, vou desistir. E o Hum. quão importante foi para ti na tua vida, não é? Eu não quero estar a voltar ao início da conversa, mas estes testes de perseverança. E se tu tivesse alguma coisa para dizer ao É Vasco, fundamental, é fundamental. Eu, em relação ao Vasco mais novo, eu acho que eu não lhe dizia nada, porque o Vasco que sou hoje é o fruto de todas as provas e tribulações e frustrações que eu tive ao longo da vida e que foram esses stresses essas crises, não é? Que foram transformadoras, que me obrigaram a sair do meu quadradinho de conforto e que me obrigaram a buscar soluções para o meu problema. E nessa busca eu acabei por conhecer, não só por adquirir novos conhecimentos técnicos úteis, mas também por conhecer novas pessoas, novas áreas. E no fundo é isto que é a vida, nós vamos andando, é? Vamos andando de pessoa em pessoa, de situação em situação e vamos crescendo com tudo isso, com cada contacto novo que nós fazemos. É um crescimento. Só não é um crescimento. E atenção, e realmente existe uma fatia da população que resiste à aprendizagem, resiste ao crescimento. Que são os velhos do Restelo, não é? Que podem se encontrar ainda. Há pessoas de todas as idades que pararam no tempo e pararam de evoluir muito novos, não é? Pessoas um pouco, até pessoas da terceira idade que acham que sabem tudo o que precisam de saber e basicamente sabem o mesmo que sabiam com 20, 30 anos, não é? E portanto o resto da sua vida pouco ou nada aprenderam.
E até Isto é um perigo. temos o fenómeno daquelas pessoas que têm 20 anos e acham que já sabem tudo sobre o porquê da nossa sociedade estar estruturada desta maneira, o porquê de haver aquela pessoa que fala assim, não sei o quê, os políticos dizem isto e dizem aquilo e não sei o Sim, quê, sim. e aos 20 anos têm a cabeça completamente decidida em relação à pessoa que são. No entanto, Formatada, ainda não experimentaram nada, não formatada. é? Ainda não experimentaram nada. Essas pessoas são perigosas. Essas pessoas são perigosas na democracia que nós vivemos, ok? Porque é o tipo de pessoa que tem, tendo a certeza, não é? Mas não tendo a experiência de vida, vota sempre da mesma maneira, vota com a carteira também, compra sempre da mesma maneira, portanto, vota digitalmente, ou seja, ao fazer like sempre nas mesmas coisas e ao fazer repost sempre nas mesmas coisas, etc. E, portanto, cria-se aqui um padrão muito consistente, mas baseado em pouca informação, pouca instrução, pouca educação, pouca variedade, não é? É assim, eu peço desculpa se isto parece que eu me estou a gabar, mas é uma lista de factos. Eu falo fluentemente e escrevo corretamente 4 línguas. Sou capaz de dar bitites em mais 5, 6, 7. Viajei para eu não sei quantos países. Já viajei, sei lá, 3 continentes, variadíssimas. Tenho uma lista de cidades, quase 100 cidades visitadas, etc. E este caminho começou relativamente cedo na vida, ainda pré-adolescente, pronto. E houve logo uma coisa que me aconteceu, que me abriu a mente, que foi quando eu aprendi a minha segunda língua. Okay? Quando aprendi a primeira língua estrangeira, isso abriu-me os olhos para o facto da enorme diferença cultural que existe entre países. Em E a que quantidade a de portas mesma que se abrem, não palavra, é? com a mesma raiz, sim, mas só aquilo que me expandiu cá dentro, não é? E dizer, epá, realmente, porque nós, assim, quem aprende inglês, ou seja o que for, qualquer língua estrangeira, pela primeira vez, cai sempre no erro, na tentação de querer fazer uma tradução, quando experimenta montar uma frase, por exemplo, em inglês, tenta passar cada palavra portuguesa para inglês e então assim montar uma sintaxe. Só que aquela sintaxe não faz sentido nenhum, não é? Sim, Porquê? sim. Porque a maior parte dessas tentativas não resulta. Porquê? Porque agarrada a uma língua está a sua cultura, não é? Está todo um conjunto, não só a gramática e a sintaxe, mas está também um conjunto de vocabulário e de expressões culturais e de referências culturais que pertencem àquela cultura. E aprender, por exemplo, inglês na América nada tem a ver com aprender inglês no Reino Unido ou na Austrália. São 3 ingleses diferentes. Não é? Porquê? Sim. Porque tem uma certa cultura agarrada. E depois há o inglês básico, internacional, neutro, não é? Mas quando a pessoa começa a realmente ter experiência, e é aqui que no fundo que está, no fundo é disto que nós estamos a falar. Tu falas aí de uma questão que é a língua está associada a uma cultura. E eu lembro-me quando eu estava a aprender inglês pela primeira vez, nós começávamos pelos insetos, ou começávamos pela comida, ou pelos objetos, coisas simples, não é? Mas se nós formos realmente a pensar, os insetos que nós falamos de insetos em Portugal, seja uma lagarta, uma joaninha, o que quer que seja, se calhar não existem do outro lado do mundo. Quando eu Exatamente. chego ao outro lado do mundo com o meu vocabulário, não consigo transmitir realmente aquilo que eu quero. Comida, igual. Se calhar eu sei falar de vaca, porco, ovelha, galinha, mas quando chego lá e vejo que eles andam a comer veado e que o porco deles não é porco domesticado, mas ainda é selvagem, é javali, e, e tudo isso, não é? Faz com que haja aí uma barreira que é cultura, e não é necessariamente uma barreira, não é? Mas é exatamente esse fortalecimento. E depois há uma questão que a mim me suscita muita curiosidade, não é? Que é aquilo que são os slang terms, ou seja, aqueles termos de conversa de cidade, de bairro, aquilo que só as pessoas do bairro é que usam, ou só as pessoas daquela própria cidade é que conhecem aquela expressão. E eu gosto muito disso porquê?
porque isso faz com que nós nos consigamos identificar realmente com aquilo que está à nossa frente, não é? Quando chegas a esse nível, tu já estás realmente dentro da cultura local e já compreendes as perspectivas, o modo de pensar deles, não é? Sim, isto aplica-se a tudo, aplica-se a todas as áreas e todos os ecossistemas onde nós estamos presentes, não é? Por exemplo, o jiu-jitsu. Eu lembro perfeitamente, primeira aula, eu chego lá, não sei o quê, e a guarda, mas não te esqueças de pôr a guarda, e eu tipo, mas o que é a guarda? Mas o que é isto? Eu não percebia. Só que, mas eu também tenho uma grande dificuldade, que é eu estou constantemente a julgar-me mim próprio. E quando dizem, não sei quem mete a guarda, eu tipo, o que é a guarda? Pá, eu sou um burro, meu, eu não sei o que é a guarda. Então faço com que eu tente aprender quase forçadamente, ou seja, eu começo a perguntar e começo tipo, mas o que é a guarda? E a seguir o que é que se faz? E não sei o que é. Exatamente porque tenho sempre atrás da minha cabeça, do tipo, tu ainda não sabes nada, tu tens de saber mais. É um bocado um sistema para forçar a aprender mais, não é? Fundamental, isso é fundamental na vida. É nós percebermos que não sabemos, seja o que for, nós não sabemos o suficiente. Nunca sabemos o suficiente sobre o que quer que seja, e ter a simplicidade, a honestidade de dizer, olha, eu isto não sei, alguém me sabe explicar? Pronto. Pá, perguntem sempre, ok? E é claro que existe sempre o risco de uma pessoa fazer má figura, de uma pessoa ser explorada, ser enganada, não sei o que mais, mas acreditem numa coisa, pelo menos pela minha experiência de vida, esses cenários são sempre menos prováveis, ok? É sempre muito mais provável haver alguém à nossa volta que empatize connosco e que queira ajudar, de verdade, não é? É sempre muito mais provável do que haver alguém que diz, olha, mais um pato para eu explorar, espera aí que eu já te lixo, não é? Portanto, esse cenário é minoritário. Sempre. Agora, é claro que pronto, há aqui variações, não é? Portanto, se uma pessoa cresce num bairro difícil, muito pobre, em que a malta se anda muito agressiva uns com os outros, a coisa se calhar é diferente, não é? Mas também há outros bairros muito pobres em que a solidariedade é total e absoluta. Quer dizer, pronto. E também há ambientes, quer dizer, é assim, isto é uma experiência muito individual, obviamente. Cada caso é um caso, não é? Exato. Cada região tem a sua cultura, a sua dinâmica. Mas eu acho que, em média, nós devemos ter fé na humanidade, devemos ter fé nas pessoas e devemos arriscar. E esse caminho, para mim, sempre funcionou relativamente bem. Teve os seus percalços, houve sempre gente estúpida no caminho, há sempre um idiota em todo o lado, não é? Em todas as salas há sempre um idiota, mas felizmente não costuma ser mais que um ou dois. A maioria das pessoas tem uma boa natureza, tem vontade de ajudar, tem alguma empatia, já esteve onde tu estás, já sentiu os mesmos problemas, né? E acaba por pena ou por solidariedade ou mesmo por amizade dizer, olha, chega aqui. Isto é assim, por exemplo, estás a ver? Uma questão que é, vamos imaginar, nós estávamos há bocado a falar daquela questão dos velhos do Restelo da vida, ou seja, pessoas que param no tempo, não é? E se nós tivermos uma pessoa com 30 anos que parou no tempo aos 23, uma pessoa de 25 anos, se nós formos ver assim num cenário utópico, não é? Que nunca parou de crescer, é, entre aspas, mais velha que a pessoa de 30, em termos mentais, em termos de conhecimento, de abertura para a vida, de cultura, tudo. Às vezes até de maturidade. Sim. Eu conheço pessoas com 16 anos que falam melhor do que muitos adultos que andam por aí. Portanto, é tudo uma questão. A minha grande questão é como é que essa pessoa de 25 consegue transmitir à pessoa de 30 que a quer ajudar, que lhe está a dar conselhos. Porque no fundo quer ajudá-la, mas eu sou 5 anos mais velho que tu, então eu é que sei, eu é que tenho a razão. Muitas vezes eu tive esse obstáculo. Olha, essa foi uma das razões, foi uma razão secundária, mas também acabou por ser uma razão pela qual eu
fui-me formar formalmente, não é? ou legalmente em nutrição, e ter a cédula profissional para praticar, não é? Exato, portanto, esta questão de ter as credenciais necessárias para poder falar de um assunto, não é? Na nossa sociedade ainda é uma polémica, é uma questão difícil de navegar. Mas pronto, essa é uma solução para o assunto. É claro que é uma solução um bocado overkill, não é? É tu dizeres, não, eu sou um especialista deste assunto e vocês têm que me ouvir. Pronto. Agora, eu diria que em relação a tudo o resto, não é? Fora da tua área profissional ou de especialidade, etc., da tua área principal de conhecimento, em relação a tudo o resto, se tu queres realmente ajudar uma pessoa mais velha ou com mais status, de alguma maneira, não é? E que olha de cima para baixo para ti e que tu, no fundo, não consegues fazer passar a mensagem, então tu tens que fazer uso da inteligência emocional, como é óbvio. Ou seja, a pouco e pouco, e aqui entra um bocado a filosofia oriental, não é? Dos japoneses e, no fundo, das artes marciais japonesas, em que tu tens de falar com a pessoa de uma maneira em que ela própria tem que reconhecer o problema por si própria, ela própria tem que chegar pedir à ajuda. solução. Assim, se conseguires levá-la a chegar à solução e ela pensar que o mérito é dela, ouro sobre azul, perfeito, ok? Pronto. Mas muitas vezes isso não é possível, então aí a pouco e pouco levá-la a reconhecer que precisa de ajuda e levá-la a pedir ajuda, e aí pronto. E a maior parte dessas pessoas não pede ajuda diretamente, mas no fundo põe-se a jeito, não é? E deixa coisa e tal. E portanto, aqui a parte da filosofia oriental é tu não podes entrar em conflito direto, não podes demonstrar por A mais B que a pessoa é ignorante, não, isso é o pior que tu podes fazer, porque é um tiro no ego da pessoa e a partir daí estragou a conversa, já não E há a pessoa canal de entra em comunicação. defensiva, porque acho que muitas das vezes as pessoas querem ajudar, mas acabam por não ajudar porque toda a gente tem um sistema dentro delas que é muito facilmente ativado, que é exatamente a defesa do seu próprio ego. Ou seja, se tu chegas ao pé de mim e eu não te pedi ajuda, eu não vejo qualquer tipo de problema, e tu começas a dar habitats sobre como é que eu estou a fazer uma coisa assim, ou assado, ou não sei o quê, e eu não for aberto o suficiente para dizer, se calhar não sei tanto quanto ele, que é mais novo que eu, ou mais velho que eu, ou whatever, ou está noutra situação que eu, se eu não tiver esta abertura para receber a tua mensagem, eu vou fazer uma coisa instantaneamente, que é, não, tu não sabes nada, eu é que sei, porque isto é a minha vida, é o meu problema e eu é que vou resolver. Portanto, chega para lá e deixas de ouvir essa pessoa. E quanto mais a outra pessoa tentar ajudar, pior é. Mais agressivo tu vais ser nessa defesa, não é? Sim. Portanto, exatamente. aqui nós falamos de dois tipos de ajuda e de dois tipos de auxílio, que é a ajuda direta e a ajuda indireta. Ou seja, nós podemos falar de uma maneira ativa ou então coerciva, ou seja, tentar de alguma maneira entrar pela porta de trás e fazer arrumar um bocadinho a sala para quando a pessoa entra pela porta da frente ver que aquilo mudou um bocadinho, mas que ainda é o sítio que ela reconhece. Porque, no fundo, nós queremos é que as pessoas se ajudem a elas próprias e que construam sistemas para elas serem saudáveis, não é? Porque nós não queremos que elas estejam para sempre dependentes de outros para resolverem problemas. A mim faz muita impressão aquelas pessoas que estão constantemente a ligar a quem sabe mais. Ou seja, eu tenho um problema na minha equipa. Eu tenho um problema na minha equipa e não sei como é que eu hei de resolver. Então a solução mais fácil é ligar, olha, não sei quantos, tu que já passaste por isto, o que é que eu faço agora que aconteceu isto e aquilo e não sei o quê? E a pessoa realmente diz, olha, eu fiz isto, mas isto não resultou, e quando tentei isto resultou. Mas a pessoa estava num tempo diferente do teu, estava com pessoas diferentes das tuas, estava numa situação diferente da tua, e dá-te uma solução que tu aplicas, mas que não é genérica, porque cada caso é um caso, mais uma vez, não é? Mas vamos lá ver, essa atitude, essa estratégia é à partida de bom senso, não é? Agora, não há garantias nenhumas que resulte, tal como tu estás a dizer. Aquilo que falta aí depois de fazer esse trabalho de aconselhamento ou pesquisa,
é usar a própria cabeça, não é? Com sentido crítico. Essas observações que tu fizeste, tipo, espera aí, mas ele não estava na mesma situação, ou não tinha a mesma idade, ou não era a mesma área, pronto. Essa análise crítica tem que existir. E depois, o que me preocupa mais é a extensão desse comportamento ao nível radical, em que, por exemplo, uma autoridade qualquer, especialista numa área qualquer, diz A, não é? E então, a partir daí, esse A é repetido literalmente como lei, não é? Por toda a gente, e não se pode criticar, não se pode perguntar se não há nuances, não se pode fazer nada, não se pode discutir, argumentar, nada, é proibido, porque alguém disse aquilo, é uma autoridade e portanto é assim e acabou-se. Não é? E depois, mas isto é como a história das religiões, não é? Tipo, nós apontamos para o lado, para a outra religião e dizer, olha, mas se esta religião diz que os infiéis vão todos para o inferno, e aquela religião diz que os seus infiéis também vão todos para o inferno, então, logicamente, toda a gente vai para o inferno. Porque o fiel de uma religião é infiel noutra. Pronto, coisa. Então, e se a gente chama a mesma atenção em relação às autoridades, a dizer, olha, esta autoridade neste assunto diz isto, mas a outra autoridade que lhe é equivalente diz o contrário. E agora? Não é? E agora, o que é que acontece? Acontece um mecanismo muito chato, psicoemocional que existe no ser humano, que é a dissonância cognitiva, não é? Que é quando um pedaço de informação que tu recebes não encaixa ou é antagónico ao modelo que tu já tens dentro de ti, mas o teu primeiro instinto é rejeitar. Não é? Se isto não encaixa, não estou interessado, é porque é mentira. Agora, mal mesmo, é quando esse pedaço de informação que está à tua frente é verdadeiro. E tu consegues ver que ele é verdadeiro. Não é? Então aí tu entras em parafuso. Aí é normalmente quando as pessoas ficam mais revoltadas e são mais agressivas a criticar as opiniões dos outros. É exatamente quando elas sentem que aquilo que os outros estão a dizer tem um enorme potencial de verdade. Porque isso põe em causa aquilo que tu sabes. Tudo aquilo que é o seu sistema de crença, não é? Porque exatamente. Isto aqui eu pelo menos penso nisto de uma maneira muito simples. E se calhar não é assim tão simples, tu vais dizer isso. Mas tudo na vida é como se fosse um case study. Ou seja, há variáveis que são controladas só até certo ponto. Se eu quero estudar o quanto o pé das pessoas cresce ao longo da vida, eu vou analisar 100 mil pessoas da população da Ásia Ocidental que andam todos descalços e a subir montanhas e a descer. E se calhar o pé deles vai crescer ao longo da vida. No entanto, se nós viermos aqui à Europa Ocidental e se virmos que as pessoas andam sempre de sapatos e os sapatos por moda são mais apertados do que o costume, o estudo vai ter um resultado completamente oposto. Ou seja, os pés diminuem. E isto aplica-se a tudo na vida. Seja a nutrição, seja a ciência, e se nós não pusermos realmente em causa, se não pusermos realmente naquilo que é o lugar do julgado no tribunal, não é? Todos os factos que nós tomamos por certo, nós nunca vamos mudar de ideias. Isto é muito importante porque eu sou vegetariano já vai fazer daqui a um mês ou 2 anos. E eu nunca deixei de pôr em causa tudo aquilo que eu acreditava. Ou seja, eu comecei porque tinha umas certas nuances disto ou aquilo, ou devo evitar isto por causa desta situação, mas se eu estou a fazer este tipo de performance física, se calhar faz mais sentido eu pôr isto ou aquilo. Mas eu nunca deixei de tentar entender o outro lado. E eu cheguei a uma conclusão que se calhar sim comeria carne, porque carne pode ser uma boa ferramenta para uma certa solução, mas não é andar a tentar pregar parafusos, não é? Não nos serve de nada usarmos a ferramenta errada para o problema certo. Ou seja, se eu tenho um problema à minha frente, é tentar arranjar aquela que é a ferramenta que melhor se encaixa e não contentar-me com todas as ferramentas aquelas que eu tenho no cinto, porque nem tudo aquilo que eu já passei vai dar sempre uma solução para aquilo que vem aí. As pessoas passam por uma situação, vamos imaginar, estão num autocarro e o motorista adormece e o autocarro vai contra o poste. Vamos imaginar.
ninguém morre, sai toda a gente bem, não sei o quê, mas a pessoa passou por aquela experiência traumática. Todas as vezes seguintes que ela entrar no autocarro, ela vai estar à espera que o motorista adormeça ou então que aconteça um cenário parecido, porque já lhe aconteceu uma vez. No entanto, esse problema poderá nunca mais lhe acontecer na sua vida. No entanto, ela está sempre ansiosa para que ele aconteça. Porquê? Porque para essa situação a pessoa já tem uma ferramenta no seu cinto. Para este parafuso a pessoa já tem uma chave estrela. Ou seja, a pessoa já sabe que aquilo funciona naquela instância. Então, nós, com cérebros de macacos, tentamos sempre procurar situações ou parafusos que devam pôr as nossas pequenas ideias, as nossas pequenas conclusões. Por muita idade que tenhamos, nós estamos sempre à procura de situações que nos sejam confortáveis, ou seja, para as quais nós já temos uma solução, nós já sabemos a verdade. Sim. Pá, nós a nossa verdade. A nossa verdade. A nossa verdade. E aí é que porque nada é concreto, nada é concreto. Nada é absoluto. Pois. Há 2 dias eu estava a ouvir um gajo que é um físico quântico e ele estava a dizer: as pessoas esquecem-se que nem nós, físicos quânticos, que estudamos aquilo que é a matéria mais pequena de todas, sabemos realmente o que é que está ali a passar. Porque nem um átomo é uma coisa absoluta. O átomo é um conjunto de probabilidades, de onde o eletrão poderá ou não estar. Então, tudo na vida é um conjunto de probabilidades, tudo na vida ainda está por descobrir e nada na vida é absoluto. Portanto, nada na vida é tudo preto, nada na vida é tudo branco e nós devemos sempre procurar o que é mais escuro, o que é mais claro e tentar fazer sempre um bocado esse contrapeso e medida. Sim, mas Francisco, isso tem uma implicação emocional muito grande. A maior parte das pessoas, eu diria mais de 90% das pessoas, não tem estrutura interna para aperceber-se disso sem entrar em pânico emocionalmente. Okay? As pessoas precisam de certezas, precisam de bases para funcionar no dia a dia. E essa é, a meu ver, a base da religião. Okay? Eu sou ateu, eu fui criado numa família católica, minha mãe é profundamente católica, eu fui, tal como tu és agora, eu fui escoteiro católico, fiz a primeira comunhão, não sei o quê, aquelas coisas todas, muitas horas de missa em pé, em formação, etc. E, algures na minha juventude, eu acabei por fazer as minhas contas, a minha análise e dizer, epá, não, eu nunca fui religioso, nunca serei. Não tenho fé, não sei o que é isso. Tenho fé, sim, na humanidade, tenho fé no ecossistema, mas para mim existir uma divindade para mim não faz qualquer sentido. Eu lido com outras coisas, com a realidade a outro nível. No entanto, fiquei com a parte boa da religião, que são os princípios morais. Não é? Eu acho que é isso que as pessoas devem focar quando olham para a religião, porque eu, pelo menos, como católico, não olho para a Igreja Católica como um espaço de adoração e de veneração. Eu vejo exatamente ali um espaço de partilha, de construção de amizades e, acima de tudo, de partilha de princípios, em que eu tenho eu tenho a capacidade de receber milhares de anos de evolução e de parábolas, coisas que se passaram antigamente. Eu adorei um livro que li aqui há 2 ou 3 semanas, que é O Homem Mais Rico da Babilónia. E aquilo fala sobre ensinos para com as finanças pessoais, ou seja, como poupar dinheiro, como pôr esse dinheiro a trabalhar para nós, ou seja, como ficar o homem mais rico da Babilónia. Mas todo o livro está construído à volta de provérbios da Babilónia, de há 4 ou 5 mil anos atrás. Então nós estamos a analisar aquilo que são as finanças pessoais de um gajo que anda a traficar camelos. Estás a perceber? Então há sempre esta dualidade em que nós podemos aprender realmente com os antigos, não é? Sim, agora, há sempre lições que funcionam, não é? Mas, como os tempos mudaram muito,
há de haver coisas que são básicas, não é? Do mercantilismo e do mercado, etc. Não sei o quê, portanto, aplicam-se, e de finanças, e há de haver outras que não se aplicam. Não é? E nós temos que usar a nossa cabeça, não é? E dizer, pois, esta parte realmente não faz sentido, não é? Esta parte vai ter que ser adaptada. E de facto, eu custa-me ver muita gente fazer aquilo que nós estávamos a falar há bocado, que é uma determinada autoridade disse que é assim, então é assim. E não há nenhuma flexibilidade, não há nenhuma adaptação, não há nenhum pensamento. Não, isto tem que ser assim, assim, senhor. Não, calma. Estamos a falar também de incerteza, não é? De conhecer a realidade, de dúvida sobre o que é realmente verdade e o que é que não é. Pá, mas é assim, para isso é que nós temos um cérebro, não é? E as nossas redes neuronais estão geneticamente construídas para todos os dias irem absorvendo novas informações, tentar generalizar princípios e regras a partir disso e depois filtrar o que é útil, o que não é, o que é bom, o que é mau, né? E vamos andando assim. Ou seja, tal como na ciência, né, a própria ciência também é revisível todos os dias, e o nosso modelo de realidade também é revisível todos os dias, idealmente. E, portanto, é preocupante quando uma pessoa acha que o seu modelo está fechado, está acabado, está perfeito, e nada mais há a conversar sobre o assunto. Não é? Pois. Portanto, esta é a razão pela qual eu nunca fui capaz de ser de um clube desportivo, nunca fui capaz de ser de um partido político, nem de uma religião, nem de coisa nenhuma em que nos obrigam a ter uma determinada perspectiva sobre a realidade, e qualquer dissidência é mal-vinda. Não é? Eu não sou capaz de fazer isso. Sim, porque sim. Eu compreendo. Todas as afirmações têm mentira. Qualquer afirmação que a gente faça tem uma parte que é verdade e uma parte que é mentira. Sim, porque nada é certo. Não, as coisas, a realidade é certa, a realidade é exata, a realidade tem pormenor exato. Nós é que temos uma enorme dificuldade em chegar à realidade. Não é? Os nossos instrumentos humanos são muito imperfeitos. Os instrumentos científicos expandem os instrumentos humanos para chegar à realidade, mas também são imperfeitos. E, portanto, nós andamos sempre aqui a tentar conhecer a verdade, mas é sempre uma verdade relativa, não é? Pronto, e daí, temos que ter a humildade de dizer, olha, eu acho que, não é? Acho que é assim, mas não tenho a certeza. Se calhar, não é? Algures, alguém sabe mais que eu, sabe melhor que eu, e eu estou a dizer uma grande asneira, não é? Sim. Olha, quanta impressão te fez veres que em toda esta crise de saúde pública que nós tivemos, não se ouvia nas notícias falar sobre nutrição, a importância daquilo que nós pomos na nossa boca, a importância da nossa atividade física para com o nosso sistema imunitário. Fez-te impressão? Olha, não me fez impressão nenhuma, sabes porquê? Porque corresponde à minha expectativa da maneira como o mundo funciona. Tal como eu aos 32 anos não tinha a menor noção de como é que o corpo humano funciona, qual é a importância da nutrição, qual é a importância do exercício, quais são as diferenças entre os vários tipos de exercício, vários tipos de alimentação, etc, etc. Eu não sabia nada sobre o meu próprio corpo, não é? E como mantê-lo da melhor forma, e tive que ir buscar toda essa informação ativamente, não é? E depois, quando comecei a puxar por essa informação, comecei a deparar-me com as várias capelinhas filosóficas, com as várias quintas de interesse dentro da área da saúde, dentro da área da nutrição e dentro da medicina, eu aí comecei a perceber, ok, há um erro que eu nunca mais fiz na vida, que é entrar no consultório de uma pessoa que está de bata branca e achar que aquela pessoa é uma autoridade máxima, absoluta, e que sabe tudo o que precisa de saber e que é 100% competente, e entregar a minha saúde nas mãos dessa pessoa. Hoje em dia eu não faço isso, não deixo a minha família e os meus amigos fazerem isso, e eu, como profissional de saúde, não me ponho nessa posição, ok? Portanto, eu procuro sempre ter um mínimo de humildade a dizer, olha, eu acho que é assim, não é? Mas posso estar errado. Isto é uma estratégia, é um plano
é baseada em teoria e prática. Mas, no seu caso, pode funcionar, pode não funcionar. Mas não faz mal. Nós estamos cá para ajudar, estamos cá para continuar, vamos reavaliar, vamos continuar. Pronto. Portanto, num mundo, numa sociedade em que toda a gente está à espera de entrar num consultório e ter um comprimido mágico que vai imediatamente resolver o seu problema, ou uma cirurgia que, uma vez paga e feita, está feito e a gente não precisa se preocupar com mais nada, não é? Sendo esta a expectativa das pessoas, que há sempre uma solução rápida, fácil e imediata e é só uma questão de dinheiro para resolver, tudo aquilo que aconteceu foi perfeitamente lógico, perfeitamente natural, perfeitamente linear. Portanto, eu e os meus clientes e os meus colegas e os meus formadores, os meus parceiros todos, nós sabemos perfeitamente que não há comprimidos mágicos, não há cirurgias mágicas, a tecnologia médica é boa, mas não é milagrosa, realmente aquilo que mais importa e mais impacto tem na saúde são os nossos hábitos de dia a dia. Okay? É aí que está o nosso verdadeiro seguro de saúde. Sem é aquilo dúvida, que fazemos e não fazemos todos os dias. As pessoas tentam compensar com uma semana aquilo que andaram a fazer durante milhares e querem resultados imediatos. De horas. E a questão é, pensam, ok, então eu durante um mês vou fazer exercício todos os dias, vou comer saladas para o pequeno almoço e vou dormir 20 horas, vou dormir 14 horas por dia. As coisas não funcionam depois desistem, assim. Porque se as coisas... é insustentável. Claro que é insustentável, portanto, o importante é fazer mudanças graduais e não coisas radicais, ou seja, não cortar do nada, fazer as coisas de maneira a aquilo começar a ser parte de nós próprios. As pessoas dizem, vou deixar de comer bolos ou vou deixar de comer açúcares. E dizem, na segunda-feira vou começar. E na segunda-feira realmente deixam de comer bolos, deixam de comer açúcares. No entanto, isso aí é uma coisa que a 90% das pessoas não resulta. Não resulta porque a pessoa não está habituada àquele nível de açúcar baixo no sangue ou até um nível de insatisfação em termos alimentares. Ou seja, não se sentem cheios, blá, 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 blá. Por isso é que não se pode tirar uma coisa sem substituir por outra. Exatamente. A pessoa tem que ter algum tipo de plano que seja bem informado, não é? Que funcione, que tenha técnicas que funcionem, e esse plano ser uma estratégia que não seja um choque psicoemocional para a pessoa e um choque físico. Um choque físico até pode ser, na boa, nós aguentamos. Mas tem que haver ali uma estratégia que dê conforto emocional e psicológico sobre aquilo e confiança, não é, naquilo que estamos a fazer. Nós temos que acreditar que aquilo que estamos a fazer vai resultar, não é? Só assim é que nos mantemos lá. Claro. A melhor metáfora que eu usei, ou que ouvi neste caso, e que consigo relacionar com aquilo que nós estamos a falar, é exatamente uma casa. E quando nós estamos a mobilar uma casa e nós não gostamos de um quadro que está lá pendurado, nós tiramos esse quadro da parede. Mas agora temos de pôr outro quadro. Ou seja, há uma coisa que vai ter de preencher aquele vazio. Aquela parede não pode ficar sem quadro. Porque se estava lá um quadro, agora na minha vida vai continuar a fazer falta lá um quadro. E mesmo que eu queira tirar este mau hábito de comer um donut por semana, tenho de lá pôr um bom hábito de então fazer outra coisa uma vez por semana. Isto funciona com tudo, sejam hábitos alimentares, sejam rotinas diárias ou sejam relações até com pessoas, porque quando eu quero acabar uma relação tóxica, um namoro, o que quer que seja, isso nunca vai funcionar em termos psicológicos se eu não começar outra coisa que seja saudável. Eu dou um exemplo às pessoas que é, quando tu cortas com alguma coisa, tu deves sempre começar ou seja, quando tu cortas uma árvore, deves plantar outra ao lado, de maneira as coisas se manterem sustentáveis. Porque quando tu cortas com uma pessoa muito importante, se calhar é importante tu começares uma atividade extracurricular, começar a ir ao jiu-jitsu 2 ou 3 vezes por semana. Porque naquelas 2 ou 3 vezes por semana, se calhar tu estavas com outra pessoa, ou falavas com outra pessoa. Isto aqui eu estou a dar um exemplo, como posso dar outros milhares de exemplos, mas é importante fazer isso. E a nível alimentar também é muito importante.
Porque as pessoas pensam, sem dúvida, epá, sim, tenho de sem parar dúvida. de comer choca-pico para o pequeno almoço. Tudo bem, tens de parar de comer choca-pico para o pequeno almoço. Então, mas o que é que tu vais comer para o pequeno almoço? Eu acho Comer que é em vez importante as de... pessoas... Então, estrelitas? Estrelitas, depois, e a questão opa, é que a maioria das pessoas pensa mesmo isso e pensa primeiro em remover o problema e não pensa ativamente em criar uma solução antes de resolver esse problema. Exatamente, Porque exatamente. se eu quero ser mais saudável, então tenho de construir um hábito que me deixe um bocadinho mais saudável. Seja ir saltar à corda Olha, 10 minutos, 2 ou é 3 por vezes por semana. isso, é por isso que quando eu digo às pessoas, olha, eu era engenheiro informática e agora sou nutricionista clínico, as pessoas dizem, epá, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como é que tu conseguiste saltar de uma área para a outra? E eu penso um bocadinho e, penso assim, e digo assim, sabes uma coisa? Aquilo que eu faço é igual. Eu continuo a fazer as mesmas coisas que fazia antes. Mudaram as ferramentas, mas a atitude e a perspectiva e a estratégia continuam a ser igual. Eu vejo um sistema que tem problemas. Eu vou analisar a fonte dos problemas. Eu sigo os problemas até à sua causa primordial. Tipicamente, esses problemas, a causa desses problemas é um mau design. Okay? As coisas estão mal desenhadas logo de raiz, estão mal organizadas, mal planeadas, há uma má arquitetura e os resultados finais são consequência direta ou indireta dessa má arquitetura de base. E, portanto, aquilo que seria possível, aquilo que seria necessário fazer na maior parte dos sistemas de informação, mecânicos, elétricos, eletrónicos, etc., é, temos que corrigir esta falha de design, ok? Então, a partir daqui, este problema nunca mais vai acontecer. Pronto. Eu faço a mesma coisa com as pessoas, com a vida das pessoas, com os hábitos das pessoas. E é por isso que muitas pessoas, quando vão à minha consulta, primeiro ficam espantadas com a quantidade de informação que nós falamos, ok? A primeira consulta leva 1h30, no mínimo, porque eu quero saber tudo sobre a vida da pessoa, desde que nasceu, às vezes até antes de ter nascido, para eu realmente ter um modelo mental do que é o corpo daquela pessoa, o que é a saúde daquela pessoa, a mente daquela pessoa, pronto, e todos os seus hábitos, todo o seu histórico, etc. E, assim, se o problema da pessoa for pequenino, ok, então podemos fazer aquilo que tu acabaste de dizer. Fazemos uma substituição de 1 para 1 e está a andar. Pronto, está resolvido. Mas se o problema da pessoa for complexo, se for profundo, então se calhar é preciso redesenhar a vida toda da pessoa, ok? E aqui é preciso ter muito jogo de cintura e muita diplomacia e muita empatia também, muito amor pela pessoa. No fundo, eu vou ter que mexer no teu sono, vou ter que mexer nas tuas interações sociais, de trabalho, no teu exercício, na tua alimentação, porque se eu tentar só mexer na tua alimentação, estas alterações que eu fiz na tua alimentação vão colidir com o resto da tua vida, não é? E então, como a alimentação é uma parte minoritária, vai perder, não é? Portanto, são aqueles sacrifícios, aquelas alterações que agora o meu nutricionista diz-me que eu não podia comer não sei o quê, agora tenho que comer não sei o que mais e tem que ser a estas horas. Isto não me dá jeito nenhum, não é? Pois. Não dá jeito nenhum. Eu digo, não, calma. Assim, você vai fazer isto tudo, mas vai passar a dormir a horas certas, não pode estar no telemóvel até às 2 da manhã, não pode estar a ouvir Netflix, ou não sei o quê, não sei o que mais. Pronto. Porquê? Porque o sono, a falta de sono desequilibra as suas hormonas, o sistema hormonal depois vai bater no controle glicémico, e é por isso que você chega à meia da manhã e está completamente nas lonas e vai correr para o açúcar outra vez. Portanto, tudo isto é um sistema. Tudo isto funciona junto. Okay? O corpo humano é um sistema dinâmico, multifacetado. Okay? E, portanto, a tal história do comprimido mágico, não é? Ou da solução simples, a maior parte das vezes não funciona. Se o problema for grave, e no fundo foi um bocado por isso que eu me especializei em doenças crónicas e na clínica, ok? E não fui nem para emagrecimento, embora também faça, e não fui para a nutrição desportiva,
embora também faça, mas não são áreas que me chamem muito por aí além. São áreas que eu vejo como ramificações daquilo que eu faço. Okay? Eu trato da saúde da pessoa de baixo para cima, de dentro para fora. Okay? Na tal casa, por exemplo, estavas-me a dar o exemplo da casa. Epá, eu tenho que tirar este quadro daqui. Ok, e agora vou ter que meter outro quadro. A minha solução, dependendo do problema da pessoa, pode ser olha, pendura um pires daquele muito piroso, pendura um quadro bom, ou pode ser, olha, você vai tirar todos os quadros dessa parede e vai rasgar uma janela de uma ponta à outra. Porque aquilo que você precisa na sua vida não são quadros, é de mais luz. Sim, sim, sim. Porque... E depende do grau de dificuldade e de sofrimento em que a pessoa está. E só para acabar aquilo que estava a dizer há bocadinho, que é a razão pela qual eu não enverdei pelas coisas simples e fáceis, o emagrecimento ou a desportiva, embora também tenha a sua ciência, a sua complexidade, mas fui para a coisa mais difícil, que são as doenças crónicas, foi porque o compromisso das pessoas é diferente. Okay? Quando alguém chega ao pé de ti e diz eu tenho cancro, ou tive um ataque cardíaco e nem sequer sei como é que estou vivo, ou tenho doença de Crohn, já só peso 35 quilos e não sei se vou morrer daqui a 2 meses, etc. Portanto, as pessoas estão em situações extremas e, portanto, a sua motivação é total. Ok? E com essas pessoas eu já posso trabalhar. Sim, o comprometimento é de certeza muito maior, sem dúvida. Exatamente. Porque o nível de mudanças que a pessoa precisa de fazer é de tal ordem que ou ela se compromete e quer realmente melhorar e resolver problemas, ou então vamos andar aqui num braço de ferro. Não, mas você tem que fazer isto. Sim, eu sei, mas esqueci-me. Não me convém, não sei o quê, não sei o que mais. Bom, para essas pessoas acaba por ser muito frustrante e acaba por ser muito cansativo, não é? Em que nós sabemos qual é a solução para aquela pessoa, mas ela não adere. Não é? E isto é frustrante para nós que estamos deste lado a tentar ajudar a pessoa. Não é? E a dizer, olha, eu estou a ver a pessoa a fazer mal a si própria todos os dias e estou numa situação de impotência para ajudar. E faz-me a mim mal, não é? Porque se eu não tivesse empatia, eu não queria ajudar a pessoa e não estaria a tentar servi-la desta maneira. Sim, esses ensinamentos são todos versáteis e transversais a qualquer área da nossa vida, não é? Seja uma relação amorosa em que nós queremos cuidar da outra pessoa, mas que havemos a autodestruir-se e que nada podemos fazer, não é? Só podemos no máximo ajudar, mas nós não podemos viver por eles, não podemos respirar por eles, não podemos comer por eles, não podemos correr por eles, nós efetivamente não podemos ser eles, não os podemos ajudar, por muito que gostemos dele e os amemos. Isso pode ser, obviamente, desmoralizante. Pode nos levar a moral abaixo e deixa-nos de rastros. No entanto, quando as coisas correm bem, é uma luz que não se traz de mais lado nenhum. Quando nós vemos que aquela pessoa mudou e mudou para melhor e que conseguiu conquistar aquilo que queria e que conseguiu melhorar e fazer com que os objetivos dela fossem cumpridos, por muito que ela nos diga e tal, eu consegui, não sei o quê, vai sempre haver uma parte de nós que se vai sentir orgulhoso, não só por elas, mas também por nós, porque nós conseguimos realmente ajudar, nós fomos úteis. E às vezes há reconhecimento dos outros e às vezes não há reconhecimento. E eu, pelo menos na minha experiência até agora, acho que as vezes em que não há reconhecimento são aquelas que nos fazem mais crescer. Porque as pessoas acham que fizeram aquilo sozinhos e nós vemos que aquela conversa ou aquela chamada ou então aquele chamar a atenção no dia tal e tal e não sei o quê, ou então incentivar para inscrever-se nesta atividade fez com que elas fossem bem-sucedidas noutra coisa qualquer. Isso faz com que nós crescemos muito. E ver que aquela pessoa mudou, e ver que aquela pessoa conquistou, e ver que aquela pessoa cresceu, faz com que todos os outros problemas valham a pena. Vasco, já já passou o tempo. Isto passa mesmo muito, muito rápido. Toda a gente diz e vai continuar a ser certo porque o tempo passa a voar.
Onde é que as pessoas te podem encontrar e isso tudo? Olha, eu reúno toda a minha prática no meu site, nevoanutri.com, e pronto, e lá as pessoas podem ver onde é que eu estou, em que clínicas. Depois também tenho o meu próprio serviço independente, online ou a domicílio, etc. Portanto, nevoanutri.com, está lá tudo. As pessoas até podem ver. Eu às vezes vou mudando de clínica, né, de um sítio para o outro, mas ali está tudo. Tenho um canal de YouTube também, onde eu vou pondo coisas, conversas destas, mas que esclarecem. Enfim, é um meio de educação também e de esclarecimento. Também está lá centralizado, está lá o link no site, etc. Perfeito. Vasco, obrigado a todos vocês que nos estão a ouvir. Tenham uma boa semana, espero que tenham gostado e qualquer coisa contactem. O Vasco vai depois lá no site, obviamente tem lá todos os canais de contacto, e caso precisem de mais alguma questão, caso queiram pôr mais alguma questão, podem contactá-lo, e a mim a mesma coisa nos sítios habituais. Portanto, boa semana. Olha, Vasco, muito obrigado e até à próxima. Muito obrigado e até à próxima. Um grande abraço.